Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o trabalho e a formação do engenheiro de software. Estão aqui para isso a Silvia Cristina de Matos Soares, que é bacharela em análise de sistemas pela PUC de Campinas, mestre em ciência da computação pela Universidade Estadual de Campinas, professora e diretora da Faculdade de Análise de Sistemas da mesma universidade. Também é coordenadora da especialização em ciência de dados e machine learning da PUC de Campinas. E o Eric Augusto, que é engenheiro de software, ele trabalha com o desenvolvimento de plataformas digitais e é entusiasta no tema de diversidade na área de tecnologia. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por uma situação inusitada ou até mesmo engraçada a respeito do trabalho ou a formação deste profissional, engenheiro de software. É o Eric que vai falar, né? Eu acho que como as pessoas têm no imaginário que engenharia é uma coisa muito complexa e que quando a gente fala a palavra software também traz um pouco dessa complexidade, muitas pessoas têm no imaginário delas que a gente trabalha como hackers, né? Naquela telinha preta que a gente vai codificar, que a gente vai saber hackear um Facebook. E acho que isso é muito comum, até mesmo entre os meus colegas de classe, colegas de trabalho, as pessoas, os familiares, eles perguntam se a gente sabe hackear Facebook ou até se a gente... o nosso trabalho está relacionado com, por exemplo, configurar o Wi-Fi das casas, e não é bem assim, né? As pessoas têm essa curiosidade do que está envolvendo a engenharia de software e elas acabam imaginando muito com os filmes e coisas nesse sentido. E não é isso. Então vamos aproveitar a dica do Ed e vamos falar o que faz, o que é um engenheiro de software. Vamos lá. Então, o engenheiro de software, ele atua na área de TI. E assim como o Eric falou sobre várias confusões, às vezes as pessoas também confundem achando que o engenheiro de software é um profissional que vai consertar qualquer problema com o computador, e não é isso que o engenheiro faz. O engenheiro de software, o foco dele é o software, é projetar, ou seja, pensar como desenvolver um software e fazer esse desenvolvimento de software, visando sempre utilizar a tecnologia, o software, para melhorar processos, para organizar dados, para busca de dados, para gerar informações para processos de tomada de decisões, para auxiliar no dia a dia das pessoas. Então, muitas coisas que são feitas no dia a dia, em empresas, instituições, organizações, startups, elas podem ser melhoradas com o uso da tecnologia. Então, o engenheiro de software, ele atua, identificando um problema, analisando esse problema para verificar se esse problema pode ser melhorado, solucionado por meio do uso da tecnologia. Então, é um trabalho que vai desde a análise de um problema, até a definição de tecnologias que podem ser utilizadas para solucionar aquele problema e desenvolver essas tecnologias. Então, eu sou orientador profissional, né? Eu não sou comunicador de origem, né? E para os meus jovens e até adultos que eu trabalho, que querem ir para a área de TI, há muita dificuldade de diferenciar. Eu vou dar alguns exemplos, até nós temos outros programas gravados nesse sentido. Então, cientista da computação, engenheiro de computação, analista de sistemas e outros nomes que aparecem. A gente consegue diferenciar o engenheiro de software dessas outras atividades? Sim. O engenheiro de software, como eu falei, ele pega, o foco principal dele é trabalhar em todo o processo de planejamento até a construção do software, o desenvolvimento do software.
Essas todas áreas que você falou, Silvio, elas atuam na área de TI, ou seja, nós temos uma grande área que é a tecnologia da informação, que é a computação, e dentro dessas áreas nós temos subdivisões, né? Então, por exemplo, o engenheiro de computação, o foco maior dele é na parte de hardware, né? Entender como funciona o hardware, como esse hardware é construído, como ele é projetado. Eles estudam também o software, porque software e hardware andam de mãos dadas, mas o foco principal não é esse. Já a engenharia de software, o foco principal é realmente a construção, o processo como um todo de construção do software, de desenvolvimento de software, né? Então, o engenheiro de software, ele precisa saber que tem várias sub-áreas também dentro da engenharia de software. Então, o engenheiro de software, ele pode gostar de falar com pessoas, então ele pode atuar na área de requisitos, onde ele vai entrevistar pessoas, ele vai conversar com as pessoas para entender com o cliente, para entender qual é a necessidade do cliente e criar alguns modelos após esse entendimento. Esses modelos vão ser passados para quem vai ler esses modelos e fazer a codificação, a programação, que é o que nós chamamos dos programadores, que vão programar a partir daquele entendimento que foi feito, vão gerar o código, né? Aí nós temos também as pessoas que fazem testes, então tem uma área de testes dentro da engenharia de software, que são pessoas que vão pegar esses programas que foram feitos e vão testar para ver se estão corretos ou se tem algum problema que nós chamamos de bug, né, na área de TI. Se tem os bugs para poder arrumar esses bugs. Tem o pessoal de infraestrutura que vai fazer toda a modelagem de dados, por exemplo, que trabalha com banco de dados, então vai entender, né, todos os dados envolvidos e necessários para construir o software. Esse pessoal cria modelos para que os programadores consigam, em seus programas, acessar o banco de dados que vai ser construído a partir desse modelo. Então, a engenharia de software, ela tem a área de requisitos, a área de banco de dados, a área de redes, a área de arquitetos de soluções, tem a área dos programadores, né, os que são front-end, que vão pensar também na parte de UI e UX, que são as interfaces, as experiências dos usuários. Então, o curso de engenharia de software, ele atua em todas essas áreas e também na área de gestão, com foco em TI. Eric, o cientista da computação está mais voltado e está ligado à matemática, né? A engenharia de computação está ligada, de fato, à engenharia? Eu diria que a engenharia de software está mais ligada com todos os processos que envolvem a construção daquele software. E o cientista está muito mais preocupado com a questão do código, do algoritmo. Então, eu acho que a engenharia está muito mais atrelada com o pensamento relacionado a todos os processos que envolvem aquela matéria que é o software. E qual é a área que você escolheu para atuar dentro daquelas que a professora Silvia falou? Acho que engenharia de software foi uma porta, assim, para várias possibilidades e que você fica meio que deslumbrado quando você está apaixonado pela engenharia de software, por todo o processo. E para mim, como tem muita demanda no mercado por desenvolvimento de software, eu comecei a minha carreira trabalhando e atuando como desenvolvedor de software. Então, eu trabalhei codificando tanto para aplicativos quanto para aplicações web e também a infraestrutura que cerca toda essa aplicação. Ótimo. E em relação à formação, é um curso de engenharia, tem as matérias básicas de engenharia, é um profissional que sai credenciado e obrigado a se inscrever no CREA, ou é diferente? Não, é diferente. No curso de engenharia de software da PUC Campinas, assim como em vários outros, nós não temos a intenção de habilitar o egresso com o CREA. Então, por quê? Porque nós entendemos que o processo de construção de software, né,
é um processo que envolve muito o entendimento de toda a área de TI, tá? E não tem o foco, por exemplo, eu não vou construir como um engenheiro civil que vai construir algo físico, que precisa realmente estudar as disciplinas que conferem o CREA, que são resistência de materiais, né? O curso de engenharia de software, ele não precisa ter esse conhecimento. O conhecimento que ele tem que ter é sobre a área de TI, sobre entender um problema, saber modelar esse problema, saber pegar esse problema que foi modelado e fazer a construção de um software, né? Então, o produto final que nós geramos são métodos, processos, software, né? E não, por exemplo, uma casa em que realmente esse engenheiro ele precisa realmente ter todas as noções de física, de resistências de materiais, de fenômenos de transporte. A área de software é uma área de TI, né? Então, o foco dela é computação, né? Então, a gente não habilita o aluno, o egresso, né, que sai desse curso para o CREA. O mercado nem espera isso, né? Também. Não, mesmo com esse termo engenharia. Isso, porque a engenharia é o processo, né, de construção, de edificação, mas é a edificação de um software. Sei, muito bem. E, quer dizer, ele hoje tem uma ampla atuação no mercado, é isso? Ele pode trabalhar onde? Quer falar, Eric? Eu acho que, como eu disse, a engenharia de software ela é uma porta, né? Ninguém usa um software por usar um software. A gente está sempre agregando o software a alguma área específica. Então, é uma disciplina muito interdisciplinar, porque a gente acaba trabalhando com outras áreas e das mais diversas possíveis. Então, eu já vi amigos meus que trabalham com a área de agronegócio, amigos meus que trabalham com a área de pesquisa, eu trabalho com área de alimentação, então são vários outros tipos de áreas que a gente pode estar interligando e que não necessariamente demanda de você saber sobre essas áreas. Você precisa saber sobre a atividade de engenharia de software e você acaba se aprofundando em outra área por conta dessa vivência, dessa experiência que você acaba tendo, dessa interdisciplinaridade. Então, eles podem trabalhar, o engenheiro de software, ele pode seguir uma carreira acadêmica, se ele decidir. Então, ele pode ser um professor universitário, ele pode ser um professor em cursos técnicos, em tecnólogos, enfim, especializações, mestrado, doutorado. Ele pode trabalhar em empresas, tanto as nacionais quanto as multinacionais. O mercado, hoje em dia, na área de TI, como diretora da faculdade, eu atendo empresas todos os dias e eu não consigo preencher as vagas que essas empresas têm. Elas oferecem estágios, é isso? Estágio e emprego. Então, hoje em dia, dificilmente um aluno nosso termina o curso sem estar empregado, né? Então, segundo, terceiro ano de curso, os alunos já estão ou com um estágio ou com um emprego. Então, é uma área muito aquecida, e tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então, nós temos muitos alunos e egressos que moram no Brasil, mas trabalham remotamente para o exterior, em empresas, em ONGs, em startups, e na área de saúde, como o Eric falou, nós temos profissionais de TI em todas as áreas, então os hospitais têm os gestores de TI, né? Então, assim, qualquer área, as lojas precisam de alguém de TI. Então, assim, onde você olhar que a informática está presente, tem um profissional aí da área de TI, pode ter aí um engenheiro de software. Então, é o que o Eric falou, acho que ele usou muito bem as palavras, né? É um curso que abre portas. Então, se você tiver interesse a trabalhar com qualquer outra área, a engenharia de software, com o foco na TI, né, na tecnologia, ela possibilita esse caminho. O Eric, inclusive você está fora do Brasil, trabalhando fora do Brasil. Conta um pouco esse processo. Foi na verdade, assim, eu sempre tive um interesse em trabalhar fora, até para conhecer, por um interesse pessoal meu, assim, em questão de acesso. Para mim, antes de atuar como um profissional, a questão de viagem era uma coisa muito distante da minha vida pessoal. Então, eu
precisava muito, eu tinha esse sonho de um dia conseguir morar fora e que era um objetivo pessoal. E aí eu fiz um curso de engenharia de software, né? E acabei me envolvendo, me apaixonando pela área de TI, e que é uma área que tem muita oportunidade para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acabei me aplicando, acho que foi 1 ano e meio depois de acabar a faculdade, e aí eu consegui um emprego, e hoje eu trabalho numa startup, não é uma startup, mas já foi uma startup, agora é uma holding consolidada de entrega de comida. Então, eu trabalho em Berlim e eu estou aqui faz uns 3 meses. E o que é exatamente o seu trabalho nesta plataforma? Hoje eu continuo trabalhando como desenvolvedor de software, então a gente tem todos os cargos atrelados à engenharia de software, e no meu caso, o meu cargo é como desenvolvedor de software. Então, sempre chega alguma demanda que a gente trabalha em equipe para agregar naquele software. Então, a gente trabalha muito com entender quais são as necessidades dos nossos clientes, quais são as necessidades dos restaurantes, e conseguir melhorar essa experiência para eles dentro do nosso aplicativo. Então, eu trabalho justamente com essa fase de procurar as melhorias, e aí pegar o que a gente entendeu de que pode ser melhorado dentro daquela aplicação, e eu acabo desenvolvendo aquilo e transformando e colocando para o cliente conseguir utilizar aquela ferramenta que a gente pensou que faria sentido para ele, dado as necessidades dele. Mas a plataforma já existe, não é para corrigir, são coisas que vão ser agregadas à plataforma, é isso? Como é uma plataforma muito similar ao que a gente tem hoje no Brasil, como o iFood, é um software que faz o intermédio entre um restaurante e uma pessoa que quer pedir comida. Então, a gente tem esse intermédio, que é o nosso software, e nesse caso, como a gente tem sempre essa ideia de melhoria, sempre de tentar trazer a experiência para o restaurante, tanto para a pessoa que está pedindo uma experiência muito mais confortável, muito mais adequada, a gente acaba trabalhando com melhorias. Eu trabalho especificamente na parte de como trazer aquele restaurante que é em destaque para a pessoa com as suas necessidades. Então, a gente trabalha muito entendendo quais são os gostos das pessoas, como individualizar as ordens do aplicativo para aquela pessoa, para que ela não precise procurar mais, ou trazer melhores sugestões para ela relacionadas àqueles tipos de comida. Então, a gente tem toda essa pesquisa de como esse mercado funciona e de quais são as necessidades dessas pessoas e desses restaurantes. Se eu estou entendendo, você também trabalha, além dos códigos, né? Você também trabalha com marketing, com psicologia, com sociologia, né? É isso? Como uma engenharia de software é um trabalho muito interdisciplinar, então, quando a gente está associado a algum outro tipo de trabalho, a gente acaba tendo que aprofundar na experiência daquilo que o usuário precisa. Então, a gente acaba tendo que ser multidisciplinar, porque é algo que vai além do que um software. Não é basicamente eu pedir comida, vem toda uma experiência por trás, toda uma série de coisas que impactam naquele resultado final de satisfação para o cliente, satisfação para o restaurante. Então, a gente acaba por ter que pesquisar muito, se aprofundar muito e fazer muito pesquisas. Ao contrário do que muita gente imagina, a engenharia de software, ela não é uma área puramente... Todo mundo pensa só em programação, em codificação, mas a engenharia de software, ela envolve muito o ser humano, lidar com o ser humano, porque esse entendimento sobre as necessidades que o nosso cliente, que uma pessoa, que uma empresa precisa, envolve, como o Silvio falou, psicologia cognitiva, como o ser humano aprende, né? Como é que ocorre o aprendizado do ser humano? O que nós podemos fazer para facilitar a vida do ser humano? Então, muita gente tem uma ideia que o engenheiro de software é um nerd que fica codificando o dia inteiro, e não é assim. A engenharia de software, ela tem, né,
ela é multidisciplinar, então ela vai envolver, sim, muito de psicologia, de filosofia, como lidar com as pessoas. A pessoa não trabalha necessariamente isolado, só trabalha isolado quem já tem esse perfil. Mas é uma área que existem comunidades que se ajudam, então, numa programação, numa conversa com o cliente, você tem pessoas te ajudando, você tem uma equipe, a engenharia de software trabalha muito em equipe, então a colaboração, o trabalho em equipe, liderança, tudo isso são coisas que são muito trabalhadas no curso de engenharia de software. Vamos falar desse aluno que procura o curso, Silvia. Ele já é um iniciado, ele já vem de um curso técnico, ou já vem com alguma formação em programação, em tecnologia, ou você tem de tudo, desde o aluno que não sabe nada até o aluno que já sabe muito? O curso de engenharia de software, da PUC Campinas está preparado para receber todo tipo de aluno que tem interesse em engenharia de software. Então, nós recebemos alunos que já fizeram curso técnico de informática e recebemos muitos alunos que nunca fizeram nada, nunca tiveram nenhum contato com programação, com banco de dados, com redes. São alunos que vêm para a universidade, que desde o primeiro ano, eles vão ter a sua formação, trabalhada para que ele, a partir do zero, do conhecimento zero, consiga chegar ao final do curso formado como um engenheiro de software. Então, nós temos todo tipo de aluno. E eles, em geral, dão conta? Dão conta. Tem, logicamente, os cursos na área de exatas, eu sempre costumo falar que eles têm algumas disciplinas que são mais difíceis que outras. E depende muito de cada aluno. Tem aluno que tem muita facilidade, tem aluno que tem um pouco de dificuldade, Não é a maior parte das disciplinas, mas uma ou outra, o aluno pode apresentar uma certa dificuldade, mas para isso existem os esquemas, de monitoria, de professor ajudando, de comunidades de estudos, grupos de estudos que apoiam esse aluno para que ele supere as dificuldades e consiga aprender o que é necessário aí para se tornar um engenheiro de software. Quando eu te apresentei, Eric, você se diz entusiasta no tema da diversidade na área da tecnologia. Como é que relaciona isso? Quais são os problemas que você vê nesta área? Acho que a gente tem dentro da tecnologia um cenário muito monopolizado assim pelo mesmo perfil de pessoas. Então, é sempre um homem branco que está ali relacionado a essa atividade. E existe uma dificuldade intensa no mercado de trazer mais pessoas, porque, como já foi falado aqui, é uma atividade que está muito relacionada com várias pessoas, o trabalho em time. Então, a diversidade ela impacta muito os produtos. Então, trazer pessoas com vivências diferentes, com pensamentos diferentes é muito importante. Isso é um grande desafio hoje para o mercado, é um grande desafio para as faculdades, para todo mundo, porque até para empoderar as pessoas de falar que isso é possível. Então, a gente, pelo menos eu tento trazer sempre esse tema comigo, porque é um tema que me atinge muito, que me toca muito, e que é um tema que eu gosto muito de estudar. Eu estou fazendo uma pesquisa hoje para um MBA que eu estou finalizando em breve, que é relacionado a essa dificuldade de diversidade e como que isso impacta os times, As pessoas precisam entender que, para esse cenário, quanto mais diversidade, quanto mais pessoas pensando, mais pluralidade de ideias a gente vai ter em relação àquela experiência, aquele programa, aquele software. Então, é algo muito importante assim, para mim, e eu acho que eu sempre tento trazer isso em todos os ambientes que eu estou inserido e falo sobre TI. Isso é muito importante que você está falando, não é só para o profissional de TI, é para qualquer profissional, Vencer as barreiras e trazer diversidade é uma coisa em todas as áreas, diversidade étnica, social, econômica, LGBT, quer dizer, tudo isso tem que estar dentro de qualquer profissão, não é uma especificidade dessa, é muito importante isso.
E é muito interessante porque a gente tem algumas séries, alguns filmes que retratam casos onde grandes empresas caíram em grandes armadilhas pela falta de representatividade nesses espaços. Então, é por isso que é uma demanda até do mercado que mais pessoas se interessem, que pessoas diversas se interessem e que as pessoas entrem nisso. Silvia, a questão ética, né, é trabalhada no curso? Porque é uma área sensível, hoje tem muitas denúncias, muitos problemas em relação ao uso de dados privados que vazam ou que são vendidos, né, por grandes conglomerados, e, de uma certa forma, o profissional de TI está envolvido. Se discute isso no curso? Muito, desde o primeiro ano até o último ano. Então, todas as disciplinas, a cada semestre letivo do curso, nós temos uma disciplina que é chamada Projeto Integrador. Então, desde o primeiro ano, o aluno ele desenvolve um projeto integrador, e esse projeto integrador, ele tem o objetivo de unir os conhecimentos, relacionar o conhecimento de todas as disciplinas que o aluno estuda naquele semestre. E nesse projeto, o orientador, o professor responsável por esse projeto, ele trabalha todos esses aspectos éticos, legais, porque hoje nós temos realmente o profissional de TI, ele tem uma formação, que ele tem que estar muito bem preparado para trabalhar com esses aspectos éticos e legais, para evitar problemas, evitar danos para ele próprio, para ele mesmo, para empresas, para as pessoas que são impactadas pela tecnologia. Então, além desses projetos integradores onde a ética e a legislação é trabalhada, nós temos disciplinas específicas que tratam de ética e antropologia teológica, de ética e legislação profissional. Então, isso é muito trabalhado desde o primeiro ano até o último ano do curso. O aluno, todo semestre, ele recebe aí uma série de atividades envolvendo essas questões para que essa formação dele, seja gradativa até o final do curso. Hoje eu participo de uma instituição que fez um seminário que discute constantemente a questão da manipulação das subjetividades pelas tecnologias. Isso é muito importante, né? A gente observa que isso não é apenas uma questão de algoritmos, mas ele ultrapassa, né? E pode ser usado de forma bastante nefasta para o mundo. Mas não é a intenção do curso, nem o do engenheiro de software, ele não entra num curso com essa intenção, e se entrar no curso, isso é muito debatido, o Eric foi aluno, sabe que a gente discute muito isso entre as equipes de projetos, com os professores, com seus pares, para que isso seja evitado. Agora, o ser humano, infelizmente, nós sabemos que é o livre-arbítrio, cada um decide e o que vai fazer, e com certeza vai assumir as consequências de seus atos, mas o curso orienta bem em relação a esses aspectos. Eu acho que é um grande ponto positivo do curso, ele realmente debate, realmente faz você entender esses aspectos para ter responsabilidade no seu trabalho como profissional de engenheiro de software. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.